Pois muito bem, meus amigos, esse vídeo, essa pesquisa que eu fiz, é um vídeo triste, mas é uma realidade. Quem nunca ouviu falar sobre o suicídio coletivo e o massacre que o pastor Jim Jones fez com a população? Muito bem, vamos lá então. Jim Jones, inclusive, era considerado um pastor progressista, mas ele deixou o mundo, a humanidade em choque. Olha o que ele fez. Foi uma das cenas mais dantescas ou cruel de um século, recheado de atrocidades inéditas. Algo abjetamente explícito e macabro, sem uma ideologia explícita. Estou falando do massacre e suicídio coletivo em Jonestown, na Guiana. Aquele dia 18 de novembro do ano de 1978 ficou marcado na mente dos fotógrafos e repórteres que estavam andando entre os corpos, formando um grotesco tapete de 909 corpos, e ainda contabilizou entre esses corpos 304 crianças, 304 crianças de idades variadas. Eram corpos inflados, já estavam inchados, irreconhecíveis por causa do calor amazônico. Triste. O reverendo Jim Jones, se assim podemos chamá-lo, que para mim é um capeta em forma humana, ordenou a toda a sua comunidade religiosa que fizesse uma fila indiana para tomar um tipo de refresco em pó, uma mistura de cianeto de potássio e calmantes, na sua comunidade em Jonestown. Todos beberam o refresco do inferno sobre vontade própria. Foi vontade própria de cada um, ou sendo ameaçados por seguranças armados. Quando a perícia chegou no local dos corpos e olhou os corpos, percebeu que muitos corpos apresentavam indícios de tiros e facadas. Isso foi o que a perícia constatou. Como aconteceu isso? Vamos tentar entender. Pelo alto-falante, era um alto-falante da comunidade, o líder pastor Jim Jones dizia: digo a vocês, não me importo de quantos gritos vocês tenham que ouvir, não importa quanto choro agonizantes, a morte é 1.000.000 de vezes melhor que mais 10 dias nesta vida. Se vocês soubessem, olha o que ele fala, se vocês soubessem o que está diante de vocês, se soubessem do que está diante de vocês, ficariam felizes de estarem partindo esta noite. Mas afinal, quem que era Jim Jones? Seu nome verdadeiro, o nome verdadeiro dele era James Warren Jones, mas resolveu ser chamado como Jim Jones, um pastor. Ele nasceu no mês de maio de 1931. Jim Jones sempre lia obras controversas de líderes mundiais, principalmente líderes do mal. Ele leu Gandhi, que não era um líder do mal, era um líder do bem, mas Stalin leu as obras de Karl Marx e as obras de Adolf Hitler. Quando adulto, declarava-se comunista. Ele lutava pelos direitos dos afro-americanos, os negros. Jones e sua esposa Marceline adotaram várias crianças não brancas. Elas não eram brancas, algo inédito a uma família branca. Chamavam a si próprios de família arco-íris. No ano de 1956, Jones inaugurou o Templo do Povo, uma seita cristã em Indiana, nos Estados Unidos. Em 1962, tentou mudar sua sede para o Brasil, aqui em Belo Horizonte. Mas ele não falava português bem, ele não teve sucesso aqui no Brasil. Aí, ele não conseguia arrumar discípulos. O que ele fez? Ele voltou para os Estados Unidos, fixando-se na Califórnia. Era o ano de 1963. Na Califórnia, no centro de indústria cultural, foram abertos filiais do Templo do Povo. Olha como ele era astuto.
Ele abriu São Francisco, abriu em Los Angeles, abriu em São Fernando, entre outros lugares. Em 1977, chegou a ser comparado com Martin Luther King Jr., Angela Davis e Albert Einstein, olha que ironia, pelo deputado democrata William Brown. De acordo com um ex-integrante da seita, na metade de 1977, Jones e os membros do Templo do Povo se transferiram para a Guiana. Na verdade, Jones estava fugindo das inúmeras acusações que pesavam sobre ele, acusações de morte, perseguição, sequestro e abusos psicológicos e sexuais. Um artigo dos jornalistas, que foram dois, Marshall Kilduff e Phil Trace, dois renomados jornalistas, denunciando o Templo do Povo, seria publicado na revista New West. Ele tentou fugir das autoridades americanas, indo se fixar na Guiana Francesa. A megalomania de Jones havia chegado ao ponto do mesmo afirmar ser a reencarnação de Jesus, de Buda e de Lenin. A nova comunidade de Jones foi construída dentro da floresta amazônica, com a aprovação do então presidente da Guiana. Quem que era? Na época era Fordes Burhan. O nome oficial que ele adotou para Fordes Burhan aprovar, o governo da Guiana aprovar, foi Projeto Agrícola do Templo do Povo. A comunidade era composta de brancos e negros, sendo total 900 pessoas, mas 68% delas eram pessoas negras. 68% eram negros. Era um lugar autossuficiente, com uma escola, bangalôs e um pavilhão central. Também eles faziam cultivos, na comunidade, de verduras e legumes. Eles tinham hortas lá dentro. De acordo com um sobrevivente da morte, Jones promovia um regime ditatorial, com punições severas, com guardas armados andando para aqui e para lá, forçando as pessoas a cumprir determinadas regras ou determinadas ordens, e também para evitar fugas. Jones fez algumas simulações de suicídio, mas quando chegou o dia verdadeiro de se suicidarem, na primeira fila muitos acreditavam que era uma simulação. Aí as crianças começaram a gritar muito alto, porque foram as primeiras a beber, gritar e morrer. E os pais, em lágrimas, tomavam refresco em pó da marca Flavor Aid, sabor de uva. Eles tomavam e levavam cerca de 5 minutos para um adulto cair morto. 5 minutos. Aí colocavam tudo em famílias, um perto do outro. Quem tentava fugir era morto pelos seguranças, eles atiravam. Apenas 35 sobreviventes, 35 conseguiram fugir, depois que os guardas beberam os refrescos e morreram. Jones, ele não bebeu. Jim Jones, ele não bebeu aquele refresco de uva. Mas ele foi encontrado morto em uma cadeira de praia com um tiro na cabeça. Ele mesmo tirou a sua vida. Ele mesmo se matou depois da barbárie que ele cometeu. Esse era uma pequena radiografia do Templo do Povo em Jonestown, na Guiana, pelo pastor Jim Jones. Eu fiquei chocado quando fiz a pesquisa. Sei que vocês vão ficar chocados também, mas faz parte da nossa busca pela verdade.